pessoal, ó, já tô com o trabalho bem adiantado, tá? Porque demora muito, então eu preferi já adiantar, deixar só o finzinho pra mostrar pra vocês. E vou explicar tudo o que eu fiz. Eu acho até que é um pouquinho mais fácil de entender explicando já com o corpinho aqui pronto. Então aqui, ó, nós iniciamos lá no início do nosso trabalho fazendo as 3 correntinhas aqui da virada, né? Quando vamos virar a carreira aqui, né, do outro lado, as 3 correntes e aquele pontinho alto. Então, vocês se lembram que eu disse pra vocês que a partir da 5ª carreira, eu comecei a colocar 4 correntes aqui, ó, na hora da virada, certo? Então, vocês vão vir trabalhando as 4 correntes, ó, até aqui eu trabalhei as 4 correntes. Então, aqui eu fiz a minha marcação, tá, pessoal? Então, pra vocês não se confundirem, se vocês quiserem marcar aí num caderninho de vocês, vocês podem contar o tanto de carreiras, tá? Pode contar desde o início aqui pra ficar mais fácil pra vocês não se confundirem. Então, aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras. Então, até aqui eu trabalhei as 4 correntes, mas lembrando que aqui no começo foram 3, tá? Essa contagem aqui das carreiras é para vocês saberem a hora de parar os aumentos aqui das 4 correntes. Lembrando, pessoal, que 4 correntes no meu ponto. Se no ponto de vocês repuxar, vocês começarem a fazer essa volta e o trabalho começar a ficar todo encolhido, todo repuxado, aumentem para 5, para 6, tá? O tanto que precisar, desde que fique certinho assim, ó. Desde que ele não fique todo repuxado, encolhido, tá bom? Então, feito isso, até aqui eu tenho as 4 correntes de separação. E aqui eu tenho 3 correntes também. Então, aqui, ó, essa outra marcação que eu fiz não aliás, essa outra marcação que eu fiz é da diminuição das correntes aqui da virada. Então, até aqui, eu trabalhei aqui as 14 carreiras, né, com as 4 correntinhas. A partir da 15ª, vocês já vão começar a trabalhar com 3 correntinhas de separação até lá embaixo, tá? Aliás, com 3 correntes da virada, perdão. Essas correntes aqui, ó, essas 3 correntes, ela vai até lá embaixo, tá, pessoal? Essa outra marcação que eu tenho aqui são dessas correntes aqui. Então, até aqui, eu trabalhei 3 correntinhas depois do leque. A partir dessa marcação aqui, eu já comecei a trabalhar 4, tá? Então, até aqui, as minhas 4 correntes na virada, na 14ª carreira. Da 15ª em diante, 3 correntinhas até no fim pra virar, tá? E nessa marcação, eu aumento as correntes aqui pra 4. Então, aqui, ó, na 15ª carreira, onde eu parei aqui, ó, o meu aumento das 4 correntes, aqui eu comecei a colocar 3. Então, contem aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Na 6ª carreira, depois que vocês pararam o aumento aqui das 4 correntes, é que vocês vão começar a aumentar aqui, ó. As correntes aqui já vão para 4. Aí, aqui, ó, eu tenho outra marcação novamente, que é onde eu parei o aumento dessas correntes. E essas correntes da virada, elas continuam 3, elas vão até o fim, tá? Então, aqui, ó, até aqui eu trabalhei as 4 correntes da virada, até a 14ª carreira. Na 15ª, eu já diminuí as correntes da virada para 3. E vai até no fim do tapete as 3 correntes da virada. Essa marcação aqui é para fazer o aumento dessas correntes. Então, aqui eu trabalhei a 14ª carreira com 4, tá? A 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª carreira, 20ª carreira. Então, na 20ª carreira, eu começo o aumento para 4 correntes. Aí, eu vou trabalhar aqui essas correntes, ó, 1 carreira, 2, 3, 4, 5, 5 carreiras, ó.
Aliás, deixa eu ver, não, aqui foi o fio que me confundiu, vamos contar de novo. Ó, aqui eu comecei o aumento para 4 correntes, então eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras com 4 correntes aqui, ó. Aqui é sempre 3, tá? De lá pra cá, onde acabou, aumenta é 3 até o final. A partir daqui, eu já diminuo para 3 as minhas correntes, tá? Então, feito esse tanto de carreiras aqui que nós contamos, a partir da próxima aqui eu já começo a diminuição. Então, aqui eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras com 4 correntinhas. Na sétima aqui, ó, eu já vou diminuir para 3 correntes aqui. E aqui permanece o mesmo tanto de correntes na virada. Espero que vocês estejam entendendo. Mas qualquer dúvida, pessoal, me procurem. Então, aqui, ó, eu vou fazer as 3 correntinhas, né, para virar o trabalho. Eu fiz aqui, ó, aquele ponto alto. Como sempre, aquele pontinho alto eu não posso esquecer dele, porque eu vou precisar dele nas próximas carreiras. Agora, aqui eu subo as 3 correntes e viro o trabalho. Então, aqui eu venho dentro do meu leque, fazendo o outro leque. E já tô bem no finzinho aqui do corpinho da coruja. E nós já vamos começar a trabalhar, então, a volta aqui do corpinho da coruja. Esse tapete, ele é bem trabalhoso, pessoal, ele é bem demorado, vai dar bastante partes aí de vídeo. Então, aqui, ó, são 3 correntes, porque eu já fiz a diminuição das correntes aqui, ó, a partir dessa carreira, até aqui eu tinha 4, a partir daqui são 3. Então, vou vir aqui, ó, no meio, eu tenho apenas, ó, uma argolinha aqui, ó. Aqui está a minha corrente, aqui está a outra corrente. Fiz o meu lequinho, fiz as 3 correntes, vou vir aqui no meio e vou prender com um ponto baixo. Vou subir as minhas 3 correntes novamente e já vou vir dentro do próximo leque, fazendo o outro leque. Então, aqui eu venho fazendo os 3 pontinhos altos. Deixa eu puxar aqui o meu fio. 2 correntes de separação. E novamente 3 pontinhos altos. Meu cachorro tá latindo, Elvis. 3 pontinhos altos. E agora aqui eu vou fazer aquele pontinho alto aqui, ó, em cima, que eu preciso dele para a próxima carreira. Então, aqui agora eu vou subir as 3 correntes novamente e vou virar o meu trabalho e fazer o último lequinho, pessoal. Assim, ó, terminei o leque, faço as 3 correntes e viro aqui o meu trabalho. Viro o meu trabalho e vou fazer aqui o leque dentro aqui desse leque. Então, eu venho aqui, ó, dentro do lequinho e faço o outro lequinho. Os 3 pontinhos altos, as 2 correntes de separação e os 3 pontinhos altos novamente. Feito aqui, ó, o terceiro ponto alto, eu já vou direto dentro aqui, ó, desse outro leque. Então, eu terminei esse leque, já laço aqui a minha agulha e venho dentro do próximo lequinho. E aqui dentro eu vou fazer outro lequinho, vai ficando assim. Então, eu venho trabalhando aqui o outro leque dentro desse leque. E aqui já é o finalzinho do corpinho da minha coruja. Faço aqui os 3 pontinhos altos. Dá uma puxadinha no meu fio. E aqui eu vou terminar o corpinho aqui, o meinho do corpinho da coruja. Então, vai ficar assim, pessoal, ó. Essa bendita dessa câmera fica desfocando. Vai ficar assim, então, o finzinho aqui do corpinho. Terminei aqui o meu lequinho, eu vou laçar a minha agulha e vou vir aqui, ó. Não posso esquecer de fazer esse último pontinho alto aqui, tá, pessoal? Então, aqui tá pronto o corpinho da minha coruja. Já vou cortar o meu fio aqui e vou arrematar. Aqui, pessoal, ó, já cortei aqui o meu fiozinho, já deixei ele aqui, ó, vou dar um nozinho nele. E aqui está pronto o meinho do corpo da minha corujona, tá?
Parece que é pequeno, pessoal, mas não é não, tá? Essa medida aqui é uma medida, assim, bem grande para fazer a corujona. Aquela outra corujona que eu fiz, ela ficou um pouquinho mais bicuda, tá, pessoal? Mas por causa da quantidade de pontos, por causa da execução do trabalho. Então, é o que eu disse para vocês. Dependendo do trabalho que vocês estão fazendo, às vezes pode ser o mesmo. Porém, se o fio for mais grosso ou for mais fino, ou houver qualquer modificação de pontos, o resultado às vezes não é o mesmo idêntico. Esse meio desse corpinho da minha coruja, ele ficou um pouquinho mais arredondado, mais cheinho. O outro, ele já ficou um pouquinho mais comprido, tá? Aquele lá da foto que vocês viram. Porém, a medida aqui, pessoal, ela ficou 2 carreiras um pouquinho maior que a outra. Ela vai ficar pouca coisa maior que a outra, tá? Maior que aquela da foto. Mas o tamanho quem determina é vocês. Pessoal, olha, eu comecei outra base, tá? Outro corpinho de coruja. Eu preferi fazer outro para explicar para vocês, bem explicadinho, para vocês não terem dúvidas. Aqui o início é a mesma repetição, tá? Do outro corpinho. Iniciei aqui com as 8 correntinhas, os lequinhos, tá? Fazendo aqui, ó, aquele pontinho em cima aqui do último ponto, a mesma coisa. Porém, a quantidade de pontos que eu tenho aqui é maior do que na outra base, tá? Lá naquela outra base, aqui no início, as argolas são as mesmas, 10 argolinhas. Porém, aqui dentro eu tenho 20 pontos altos, na outra eu tinha 25, tá? Então, na outra eu tinha maior quantidade de carreiras aqui também de pontos altos. Então, pessoal, eu vou tentar explicar, vamos ver se vocês vão entender. Aquela base, eu vou pegar ela aqui para vocês verem. Pessoal, nessa outra base, eu comecei aqui do mesmo jeito que eu comecei a outra, as 10 correntinhas, porém aqui eu tenho 24 pontos altos. Essa segunda carreira aqui de pontos altos, eu fiz aquela carreira intercalando. Um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. Nessa outra carreira, eu já fiz ela toda em pontos altos para ele se assentar, para tirar o godê. Nessa outra carreira, eu fiz a alternância novamente para aumentar a quantidade de pontos. Então, o que aconteceu? Ela ficou bem abertinha, tá? Então, essa outra base aqui, a diferença dela é que ela vai ficar, essa vai ficar igual a que tá na foto. Então, eu quis fazer outra para dar a opção para vocês de estarem fazendo ou uma base ou outra e para ver se vocês conseguem entenderem certinho os aumentos aqui da corujona, porque muita gente tem dúvida. Então, essa outra base, ó, reparem que ela está bem diferente, tá? Ó, o início dela eu tenho apenas 2 carreiras de pontos altos, aqui eu já tenho 4. Então, essa base, ela ficou mais larga, o meu corpinho, ele abriu mais, ele ficou mais redondo. Essa outra base aqui, o meu corpinho, ela já vai vir mais comprida. Essa aqui, ela ficou um pouquinho menor, assim, ela não ficou assim bicuda, ela ficou mais arredondada. E essa daqui, que é a que tá na foto, ela já ficou mais comprida. Então, essa daqui, essa primeira base aqui que eu fiz, dá pra fazer a corujona a mesma coisa. Agora, essa base aqui, ela já tá diferente a quantidade de pontos daquela da foto. Essa daqui, ela vai ficar maior ainda do que essa. Então, essa, em relação à da foto, já está 2 carreiras maior. E essa daqui vai ficar maior ainda, tá bom, pessoal? Então, eu quis dar a opção para vocês de escolha e quis mostrar aqui a diferença dos pontos na hora da execução do início do trabalho. Aqui, nessa base, diferente dessa, eu trabalhei, ó, aqui 20 pontos altos. Nessa segunda carreira, eu trabalhei igual eu trabalhei aqui. Eu fiz a alternância dos pontos. Então, em um ponto eu fiz ponto alto, no outro aumento. Ponto alto, aumento, ponto alto, aumento.
Ou seja, se eu tenho 20 pontos aqui e eu fui alternando um ponto alto e um aumento, então eu tive 10 aumentos nessa carreira. Então, eu fiquei com 30 pontos nessa carreira, tá bom, pessoal? E aqui, nessa outra carreira, na terceira carreira aqui, depois da primeira aqui da argolinha, eu trabalhei fazendo um ponto alto em cima de cada ponto da base com uma corrente de separação. Então, aqui eu já iniciei, ó, as minhas correntes nessa carreira, 2 correntes aqui. Quando eu comecei, terminei essa segunda carreira aqui, da alternância, que eu virei o meu trabalho, fiz aqui o meu lequinho com as 3 correntes para virar, a mesma coisa da outra base. Eu já coloquei 2 correntinhas aqui e vim em cima do primeiro ponto da base, fiz um ponto alto. Uma corrente de separação. No próximo ponto da base, outro ponto alto, uma corrente de separação. Diferente dessa. Nessa daqui, eu tenho um ponto alto, uma corrente de separação, mas eu pulo um ponto de base. Faço ponto alto, corrente de separação e pulo um ponto de base. Nessa outra, eu não pulo nenhum ponto de base. Eu faço os pontos altos com a corrente de separação para o meu trabalho não repuxar, para ele se abrir dessa maneira. Então, diferente dessa base, essa daqui, eu não pulei os pontos de base. Porém, a quantidade de pontos que eu tenho aqui é maior do que a quantidade que eu tenho aqui. Então, aqui eu tenho mais carreiras, mas aqui eu vou ter menor quantidade de pontos para trabalhar aqui as minhas argolinhas. Aqui, as minhas argolinhas, ó, são trabalhadas uma em cima de cada pontinho da base. Nessa outra carreira, eu já começo 3 correntes de separação, venho com a minha agulha aqui, ó, em cima do primeiro ponto da base e prendo com o ponto baixo. Faço as 4 correntes, venho no próximo ponto da base, prendo com o ponto baixo. 4 correntes, no próximo ponto da base, prendo com um ponto baixo. E assim eu venho circulando toda a minha volta do trabalho. Então, nas próximas carreiras que eu vier trabalhando, essas argolinhas aqui, eu tive um aumento de pontos aqui. Então, essa base vai ficar maior, tá, pessoal? Além de maior, ela vai ficar mais bicudinha lá embaixo. Ela não vai ficar tão redonda igual essa daqui ficou. Porém, nessa base, eu tenho que ter os meus aumentos de correntes da virada. Eu tenho que ter a diminuição lá embaixo, a mesma coisa dessa daqui. Tenho que ter a diminuição também e aumento dessas correntes. Então, a execução é a mesma. O que tá mudando aqui, que mudou nessa base, são as quantidades de carreiras e a quantidade de pontos. E eu gostaria que vocês entendessem, pessoal, espero que vocês entendam. Essa corujona tem várias maneiras de eu estar iniciando aqui a base dela. Como vocês podem ver, ó, aqui eu tenho maior quantidade de carreiras, porém eu tenho menor quantidade de pontos. Aqui eu já tenho menor quantidade de pontos aqui no início e aqui eu tenho maior quantidade de pontos. Então, são várias maneiras de vocês estarem fazendo. Desde que o trabalho de vocês fique reto, que ele não fique todo godê e que aqui nessa curva ele não repuxe, vai estar certo, tá, pessoal? Então, aqui eu vou continuar nessa base aqui. Essa daqui é a que eu vou usar para fazer o tapete da corujona, porque essa aqui ela vai ficar grande, porém eu quero ela muito maior. Eu quero fazer uma super corujona, então eu vou usar essa base. Mas se vocês quiserem ela no tamanho aí normal, vocês podem estar fazendo, seguindo esse passo a passo aqui, dessa primeira base. Tá bom, pessoal? Eu resolvi fazer aqui o vídeo, acompanhar o vídeo aqui fazendo outra, pra vocês tirarem todas as dúvidas. Porque são muitas dúvidas a respeito aqui do início da corujona. Então, se vocês fizerem naquela outra base ali, naquele outro passo a passo, ela vai ficar a corujona. Porém, essa vai ficar maior. Aquela ali, ela vai ficar com o corpinho mais arredondado. Essa aqui, ela já vai ficar um pouquinho mais comprida. O meio aqui, o moranguinho, o corpinho.
Então, aqui feito isso, pessoal, ó, eu vim trabalhando aqui, ó, em cima dessa carreira, onde eu fiz o ponto alto, a corrente de separação, as 4 correntes. São 4 correntes, venho e prendo aqui, ó, em cima do próximo ponto da base, com um ponto baixo. 4 correntes, venho e prendo em cima do ponto da base. Aqui eu faço as minhas 3 correntes e venho dentro do meu lequinho. É o mesmo passo a passo da outra base. Então, eu venho aqui e faço o meu lequinho, dentro do meu lequinho da carreira anterior, com as 2 correntes de separação. E, novamente, os 3 pontos altos. Meu fio tá enroscando. Faço aqui o meu lequinho, não esquecendo do meu último pontinho alto aqui. Fiz o último ponto alto do leque, já laço a minha agulha, venho aqui em cima e faço o meu pontinho alto alongado. Aqui, ó, vou fazer 3 correntes, opa, deixa eu ver quantas carreiras, 1, 2, 3, 4. Essa é a 5ª carreira, pessoal, então aqui eu já começo as 4 correntes de virada, aliás, perdão. Então, aqui eu já começo, ó, 4 correntes, a mesma coisa da outra base, tá? Na 5ª carreira eu já começo a virar. Então, venho aqui e continuo fazendo os meus pontinhos altos com as correntes de separação. Fazendo aqui o meu lequinho. Meu fio tá se embolando. Deixa eu desembolar o meu fio. Os meus gatos ficam brincando no meu fio, embola tudo. Então, aqui fiz o 3º ponto. Formei aqui o outro lequinho. Venho novamente com as 3 correntes de separação. E agora eu começo a trabalhar aqui dentro da argolinha, igual na outra base. Então, eu já venho aqui, ó, na primeira argolinha, prendo com um ponto baixo. Ficou assim. Ficou assim, pessoal. Subo as 4 correntes, venho na próxima argolinha ao lado e prendo com um ponto baixo. Então, eu vou vir prendendo as minhas correntinhas, formando as minhas argolinhas, a mesma coisa da outra base, ó. Prendo com um ponto baixo, faço as 4 correntes, venho na argolinha ao lado e prendo com um ponto baixo. E bastante chuva aqui, pessoal. Então, aqui eu venho fazendo as minhas argolinhas, ó, as 4 correntinhas. E vou prendendo ao lado. E vou fazer a mesma repetição do que eu fiz ali na outra base. Porém, aqui eu tenho maior quantidade de argolinhas. Então, eu vou fazer isso aqui, a volta toda aqui, vou indo e vou voltando. Carreiras de ida e volta, fazendo aqui, ó, as minhas argolinhas. Parece que vai ficar franzido, mas é assim mesmo, tá, pessoal? Conforme a gente trabalhar aqui as carreiras das argolinhas, elas vão se assentando. Então, eu vou até lá no final e já vou voltar mostrando. Ó, cheguei na última argolinha, já prendi com o ponto baixo, fiz as 3 correntes e venho dentro aqui do meu lequinho, formando um outro lequinho. E vou trabalhar aqui nessa basezinha, nesse corpo da coruja, até o final, do mesmo jeito que eu trabalhei lá no outro corpinho, na outra base, tá? Vou ter o lugar dos meus aumentos, vou ter o aumento das correntes da virada, vou ter o aumento dessas correntinhas no meio, depois do lequinho. A mesma coisa, aumento e diminuição, tá bom, pessoal? Eu tenho que acompanhar o aumento aqui conforme o trabalho vai crescendo. Então, aqui 4 correntes, viro o meu trabalho e novamente o meu leque. Porém, né, nessa base aqui, como ela é maior, ela provavelmente, com certeza, eu vou ter que trabalhar maior número de quantidades de carreiras com aumentos na virada, tá bom, pessoal? Como ela é maior, então quanto maior o trabalho, maior número de pontos eu preciso no aumento. Então, com certeza, eu vou ter que ter maior quantidade de carreiras com aumento. Então, fiz aqui o meu lequinho, as 3 correntes,
venho aqui, ó, na primeira argolinha, prendo com um ponto baixo. E vou continuar fazendo aqui as minhas 4 correntinhas. Venho na próxima argolinha e prendo. A repetição é a mesma. A execução aqui do trabalho é a mesma execução, tá, pessoal? Só no lugar dos aumentos e da diminuição que eu tenho que prestar atenção para ver onde que eu vou aumentar e onde que eu vou diminuir. Pra ficar certo o meu corpinho, pra ele não franzir, pra ele não repuxar. Então, aqui agora eu só venho trabalhando dessa maneira as minhas carreiras e vou formando aqui o início aqui de outro corpinho, de outra coruja. Vai ficando assim, ó. Eu vou trabalhar mais umas carreiras e vou voltar mostrando pra vocês. Parece que tá franzido e tá mesmo, mas é assim mesmo, tá bom? Conforme a gente vai trabalhando aqui as carreiras das argolinhas, ele vai se assentando. Então, aqui, pessoal, eu quero mostrar pra vocês a diferença. Deixa eu até erguer um pouquinho mais aqui a câmera. Vou erguer um pouquinho mais. Aqui, ó, nessa base, vocês conseguem perceber, espero que vocês consigam perceber aqui a diferença, ó. Essa base, ela vem aqui, ó, mais reta, ela se abre mais. Essa daqui, ela já tá mais curvada, ó, ela já vem mais pra cima aqui, o ponto alto do crochê, ela sobe mais. Essa aqui, ela já é mais assim, ó, alargada. Essa daqui ela vai subir mais porque ela vai descer mais bicuda, esse meinho. Essa base aqui, ó, ela ficou assim bem redonda, né, bem redondinha. Essa daqui, ela já vai ficar mais comprida. Então, ela vai ficar mais comprida e vai aumentar aí o tamanho da minha corujona. Então, eu vou trabalhar nessa base do mesmo jeito que eu trabalhei nessa. O lugar dos meus aumentos aqui da corrente da virada, o lugar do aumento aqui das minhas correntes, o lugar da diminuição, tá? Porém, como eu disse pra vocês, como essa base vai ficar maior, eu vou ter que trabalhar maior número de quantidades aqui, ó, de carreiras com aumentos das correntes na virada. Provavelmente eu vou ter que trabalhar mais umas 4 ou 5 carreiras a mais do que aqui. Então, eu vou adiantar essa base e vou voltar mostrando pra vocês o lugar dos aumentos, da diminuição, tudo certinho, igual eu fiz aqui. Pra nós já começarmos a trabalhar a